Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei começando a resolver aí a playlist de matemática, né, com os exercícios de matemática do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aplicado no ano de 2021, especificamente este aqui é o vestibular de outono. Em breve também estarei resolvendo aí o vestibular de primavera, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e acompanhar o conteúdo que eu posto aqui relacionado ao EPG. Tem várias playlists aí da UEPG especificamente sobre os vestibulares, né? Com as questões de matemática resolvidas. E então, bora lá resolver aí a questão de número 31. Lembrando que o vestibular da UEPG é um vestibular aí de questões somatórias, ok? Vamos lá. O Centro Estudantil de um colégio organizou uma semana de palestras para esclarecimentos sobre o coronavírus. O anfiteatro onde foram realizadas as palestras tinham 10 filas de poltronas distribuídas da seguinte forma: 12 poltronas na primeira fila, 17 poltronas na segunda fila, 22 poltronas na terceira fila e assim sucessivamente. Considerando que no sábado todas as poltronas foram ocupadas e que ainda ficaram 30 pessoas em pé, assinale o que for correto. Então acredito que deve ter ficado claro para vocês aí que nós teremos uma sequência bem conhecida nossa na matemática, que é a progressão aritmética, né? E eu já vou mostrar para vocês o porquê. Essas filas serão para nós aqui na nossa sequência os nossos termos, né? Então aqui está falando que nós temos 10 filas, ou seja, nós teremos 10 termos, tá? E aí na primeira fila, o que nós teremos? Já vou deixar aqui no formato de uma PA. Na primeira fila, então, eu tenho 12 poltronas. Na sequência, para a segunda fila aqui, eu vou ter 17 poltronas. E na terceira fila está falando que são 22 poltronas, ok? E assim sucessivamente até nós chegarmos lá no nosso 10º termo, né? Porque nós temos 10 termos que representam as 10 filas. Se vocês observarem então, nós temos aqui um acréscimo, né? De 5 unidades de um termo para o outro. Então 12 mais 5 eu vou ter 17. 17 mais 5 eu vou ter 22 e assim sucessivamente. Então nós temos uma progressão aqui que se comporta como uma progressão aritmética, ou seja, cada termo é sempre a soma do termo anterior, beleza? É o termo anterior com a razão, né? Então a nossa PA aqui vai ser exatamente uma PA de razão exatamente igual a 5, ok? E o nosso termo A1, que é o nosso anfitrião aí, né, o nosso primeiro termo, nós temos aí o valor 12, beleza? E aí vamos ver o que nós temos ainda de informação. Tá falando ainda, gente, que ficaram 30 pessoas em pé, ou seja, essas 30 pessoas em pé não fazem parte da nossa sequência, né? Então eu vou deixar aqui 30 pessoas em pé para que a gente não esqueça delas depois quando necessário, beleza? E agora vamos analisar aí as nossas alternativas. Item 1 está dizendo que no sábado 345 pessoas participaram sentadas. Sentadas vai ser aí todos os termos, então 12 pessoas na primeira fileira, 17 na segunda, 22 na terceira. Você até poderia descobrir todos os termos, né, somando 5 para cada novo termo e somar todos esses termos, mas daria um pouquinho de trabalho, certo? Como nós queremos saber a soma de 10 termos, nós queremos saber a soma dos 10 termos da nossa PA. E a soma de finitos termos de uma PA é Sn igual ao primeiro termo, mais o enésimo termo, tudo isso vezes o número de termos que nós queremos calcular, dividido por 2. E aqui nós temos algumas informações e outras não, né? Então, esse Sn para nós vai ser exatamente a soma dos 10 termos, né? Porque o nosso n vai ser 10, eu quero saber a soma de todos eles. O nosso A1 aqui é exatamente o primeiro termo, que é 12, então já vou colocar aqui 12. Mais o valor do AN. O AN nós não temos, vamos ter que descobrir aí daqui a pouquinho. Vezes o n, que eu vou somar 10 termos, né? Então, vezes 10. Tudo isso daqui dividido por 2. Esse AN, pessoal, é o enésimo termo, e o enésimo termo da nossa PA nós sempre encontramos fazendo A1 mais n-1 vezes a razão. Ok? Então, nesse caso, o nosso termo A10 vai ser o A1, que é 12, mais n-1 aqui. Quem que é n-1? É 10 menos 1, então mais 9 vezes a nossa razão. A nossa razão é 5. E aí nós vamos ter aqui 12 mais 9 vezes 5, ou seja, 12 mais 45, e 12 mais 45 nós vamos ter, então, 57. Então, esse carinha aqui para nós é 57. E aí nós vamos ficar com o seguinte aqui, ó, 12 mais 57 eu vou ficar com 69, 69 vezes 10 eu vou ficar com 690.
690 dividido por 2. Se fosse 700 dividido por 2, né? Ou eu posso pensar que 600 por 2, 390 por 2, 45. Vai dar 345, então. Como ele está falando das pessoas somente sentadas, eu não vou somar esse 30 aqui, porque tem 30 pessoas ainda em pé. Então, de fato, o nosso primeiro item aqui, que é o nosso item 1, ele é verdadeiro. Eu sei que eu vou ter que somar 1 aqui, né, na nossa resposta. Vamos ver o item de número 2. Na 8ª fila do anfiteatro, no sábado, havia 47 pessoas. Aqui também você poderia usar o termo, né? Como é um termo curtinho ali, ó, eu teria primeiro 12, depois 17, depois 22, ou até poderia subtrair aqui, né? 10 do 57 também daria certo, né? Vocês vão ver que é verdadeiro. Então eu teria 22, depois eu teria 27, depois eu teria 32, depois eu teria 37, depois eu teria 42 e depois eu teria 47, que seria o 8º termo, certo? Aqui, nesse caso, não daria trabalho, né, para verificar que o 8º termo é 47, porque eu estou me referindo a termos que são próximos e com uma razão relativamente pequena, né, que é 5. Então, tá tudo certo. Ou, como eu falei, eu poderia pegar o A10 e retirar 2 vezes a razão, né? Porque aí eu estaria voltando na minha PA e encontrando também o valor desejado. Então, esse item aqui, ele também é verdadeiro. Eu sei que vou ter que somar aqui já mais 2. Nosso item de número 4 diz assim, 375 pessoas participaram da palestra. Então, eu tenho que lembrar o quê? São 345 pessoas sentadas, que nós calculamos no item 1, mais as 30 que ficaram em pé, certo? Que está falando aqui no nosso enunciado essa informação. Então, isso daqui dá exatamente 375, ou seja, esse item também é um item verdadeiro. Então, eu sei que aqui eu vou ter que somar 4 também. E, por fim, no item 8, o que nós temos? O total de pessoas nas 3 últimas filas no sábado foi de 156. Gente, a última fila eu sei que tem quanto? É o termo A10, né? Então, isso daqui para nós vai ser o A10 mais o A9 mais o A8. Então, nós temos essas informações aqui, tá? O A10 é 57, certo? O A9 vai ser 57 menos 5, então vai ser 52, mais o A8, que nós já vimos ali, que é 47. Se nós somarmos todas essas informações aqui, nós encontramos exatamente 156. Ou seja, o total de pessoas das 3 últimas fileiras no sábado foi de 156. Obviamente, nas 3 fileiras que estavam sentadas, portanto, é um item também verdadeiro. E eu sei que eu vou ter que somar aqui 8 também. Portanto, o nosso somatório aqui vai dar 10, 14, mais 1, 15. Beleza, pessoal? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado de alguma forma. Quaisquer dúvidas, registrem aqui nos comentários. E até a próxima resolução, ok? Um abraço.